Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Mika. Novamente, minha voz aqui tá assim porque eu tomei açaí. Eu estava, antes de ontem, antes de dormir, às vezes, eu tinha visto um shorts, tinha aparecido pra mim, da Tio Sun. Ela é uma, tipo assim, uma guru espiritual que eu já acompanhava fazia bastante tempo, né? E aí ela entra sempre muito no quesito dos relacionamentos. E aí esse shorts em específico, ela falava sobre o problema, digamos assim, das mães solteiras. E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque eu fui, de certa forma, criada por uma mãe solteira. E veja bem, concepção que se tem de mãe solo não é uma coisa óbvia. Vocês podem ter ambos os pais na mesma casa, mas se o pai é ausente e ele não participa da vida dos filhos, nem da criação de nada, assim, então você basicamente, pra mim, foi criado por uma mãe solo. E aquilo me chamou a atenção, porque ela foi. É um shorts, né? É um negócio curto. Mas ela foi trazendo ali um monte de apontamentos em relação a isso. E uma delas foi principalmente no quesito de que ela falou assim: geralmente as pessoas têm essa visão reforçada, até meio romantizada, né? Principalmente porque, ainda mais aqui no lugar em que estamos, né? Ah, o que mais tem são pessoas que não têm nem registro do nome do pai no cartório. Então, existe, obviamente, por uma questão um pouco de politicamente correto e um pouco de ajuda mesmo, de reforçar e falar, né? Tipo, não, vamos aí, mãe, você consegue, seja mãe, você consegue criar seu filho sozinha, seja uma mulher independente, etc, etc, etc. E esse vídeo específico que eu estou trazendo aqui com a minha voz rouca não é exatamente sobre mães solteiras, mas sobre a responsabilidade emocional e espiritual dos pais. E aí eu tenho que entrar na simbologia por trás disso, e eu provavelmente, porque eu fiz esse vídeo ontem, né? Provavelmente eu vou muito mesmo me arrepender dessas coisas que eu tô falando. Então, assim, eu sou uma criança e eu não tenho experiência, nem bagagem, nem, por consequência, local de fala nenhuma pra falar sobre a experiência de ser pai. Mas aqui, o que eu posso falar é pela experiência de ser filha. Então, fazendo muito shadow work, fazendo muito trabalho interno e respondendo exatamente ao fato inevitável da vida de que muitas, se não quase todas as sequelas e formulação da sua identidade foi baseada nas suas experiências, primeiras experiências que você teve na infância, eu fui percebendo o quão relevante é esse problema da criação dos pais. E isso vai até um nível mais subterrâneo do que as pessoas pensam. Por isso que esses shorts que eu tinha visto da Tio Swan me chamou muita atenção, porque não só ela retratou ali um cenário que aconteceu exatamente comigo e que ela, pelo argumento dela, provou e justificou exatamente o que eu passei, né? Que as pessoas vão falar, não tem nenhum tipo de sequela emocional ou consequência, digamos assim, negativa em você ser criado apenas por uma das partes que te gerou, né? E obviamente eu não posso falar por todos que passaram por isso, mas ela apontou um negócio que foi para um lado espiritual que é muito verdadeiro e que vai ao encontro de um pouco do que eu entendo e compreendo a partir do momento em que se gera uma coisa. Então eu vou aqui, porque eu tinha visto esses shorts, e aí eu comentei em cima de um outro comentário de outra pessoa, porque ela tinha respondido contrariando, de certa forma, o argumento da Tio Sun, né? E obviamente, né, gente, eu não tô defendendo nem nada, nem ninguém. Eu apenas coloquei ali o que eu entendo. Isso vai ajudar vocês a meio que situarem a coisa. Eu tendo a concordar com a sua preposição, né? Que ele tinha falado, a pessoa, de que mesmo que a pessoa não tenha, e tenha ausência da figura paterna e tal, ela vai sendo criada e tendo o amor, né, da comunidade e tudo mais, isso preenche, digamos assim, a lacuna que foi deixada pela falta da presença do pai na criação. E isso eu, de certa forma, concordo, dependendo do seu ponto de vista. Aí é que eu vou falar aqui, o grande textão que eu fiz. Eu tendo a concordar com essa preposição. O amor deveria ser encontrado em qualquer outra forma para apoiar a ausência que essa criança pode sentir. Mas eu acho que a razão do porquê que a Tio disse isso é porque, espiritualmente dizendo, é impossível de aniquilar os geradores de um produto.
Aí que entra a questão espiritual. Isso seria a criança em respeito aos seus próprios progenitores. 1, criação, é o criador. 2, o outro criador. E 3, resultando a criação, o criado, a criatura, a compleição. Uma vez que algo vem à existência, isso significa que o resultado já foi produzido com tudo que compõe os seus genitores. Portanto, este produto não pode mais ser separado dos seus fatores. Tente subtrair, isso significa uma união negativa dos ambos os fatores, ou apagar a importância de um dos fatores, e você verá que esse produto vai também, no instinto, sentir uma subtração ocorrendo dentro deles, como se eles estivessem autopartindo. Isso até eles, obviamente, não desenvolverem a sua própria identidade. Por quê? Porque até uma certa idade, isso, psicologia, nós ainda temos a nossa identidade ligada aos nossos progenitores. É por isso que crianças que foram criadas por pais disfuncionais e desarmoniosos vão sempre se sentir inerentemente incompletos e vão eventualmente colapsar. É por isso também que crianças geralmente são aterrorizadas pela ideia do divórcio até que elas se tornem totalmente crescidas. Adicionado a isso, mesmo se uma separação física do seu biológico ocorre, você vai continuar atado a eles através do seu sangue ou DNA. Isso significa o quê? Num nível inconsciente. Tá? Porque as pessoas, quando pensam no sentido de psique, né, do inconsciente, as pessoas tendem a pensar só no quesito mental. O que é inconsciente? Inconsciente é tudo aquilo que se transforma em uma impressão automática, né? É o conceito de samskara. E o samskara está muito ligado ao karma. E aí que entra aqui também que a responsabilidade parental tem a ver também com responsabilidade de karma ancestral, tá? Karma geracional. Não pense que quando você está criando seu filho, principalmente hoje, né, nas sociedades individualistas, em que os núcleos familiares vão se tornando cada vez mais apertadinhos, que só porque você, por exemplo, se separou, não só fisicamente, mas até emocionalmente, dependendo de como foi seu histórico com seus pais, avós, enfim, que só porque vocês se separaram geograficamente, tem distância emocional, os seus filhos que serão gerados depois, eles não vão ter nenhuma consequência e não vão ter nenhuma influência inconsciente acontecendo por causa dos seus antepassados. Você foi um produto também deles. Um produto indireto, mas é um produto deles. Obviamente não podemos fazer muito sobre isso. Por isso que pessoas se distanciam emocionalmente. Eu também talvez entre um pouco nesse quesito. A gente tem que chegar em um ponto da humanidade em que, isso foi uma coisa que a Tio também tinha colocado, que nós não temos mais esse problema ou essa questão do sanguinário, sabe? O sanguinário ditando quem é a nossa família. Por quê? Porque um dia a gente vai perceber, isso também tem a ver com uma quebra, uma desconstrução social, isso que vai trazer uma desconstrução num nível estrutural mesmo, de como a gente se relaciona no mundo, como a gente se relaciona com a palavra família, em que nós não somos só mais aquela coisa de tipo, eu sou filho de você, eu sou sua mãe apenas, eu sou seu pai apenas. Porque a gente chega num ponto em que você é filho do mundo. O ideal que deveria estar acontecendo, na verdade, isso tem em sociedades tribais, né? E vocês vão perceber como essas sociedades são muito bem mais ordenadas, né? Inclusive de cabecinha, assim, porque existe todo um consenso comunitário em criar um ser humano. Então, quando você individualiza e vai particularizando cada vez mais a criação de um ser humano, esse ser humano ele vai se tornando cada vez mais, digamos assim, não diferente no sentido negativo, mas vai se tornando cada vez mais distante de outras coisas, e é por isso que famílias, né, pequenininhas estão sofrendo com o problema não só de que a solidão assola mais a casa e o lar, mas também pela questão de que a gente não consegue mais se conectar, entende? Não consegue mais se entender. Eu não sei explicar isso, né? Cada pai, cada mãe tá criando seu filho do seu próprio jeito, do jeito que acha melhor. E o certo e o ideal é que os nossos filhos tenham contato com o máximo de variedade de experiências possíveis. Mas o que a Tio estava falando ali era mais sobre a figura do pai e a figura da mãe. Isso vai parecer uma conversa muito sexista, tá? E muito heterogeneralizada. Mas eu vou colocar aqui a questão espiritual, que vocês, provavelmente pessoas que, por exemplo, estudam sobre chamas gêmeas, talvez tenham mais proximidade com esse tipo de conceito e vocês vão entender. Você vai continuar atado aos seus
pais biológicos, e isso significa num nível inconsciente, até o dia que você morrer, assim como você continuará continuamente conectado aos seus ancestrais, mesmo se eles não existem mais. É por isso que uma criança pode ter a mais É por isso que uma criança pode ter a mais amável mãe e apoio da comunidade, mas mesmo que elas não sintam nada devido à ausência dos seus pais, essa ausência vai dar capote delas no futuro, de alguma forma. Pode ser conscientemente ou, na maior parte do tempo, e para a maioria das pessoas, inconscientemente. Pode não vir como um ódio declarado, ou uma culpa, ou indiferença ou ressentimento em direção ao seu pai, mas podem se manifestar como uma perda da constituição dos seus paradigmas, aspectos herdados sombrios de seus pais, problemas com a figura masculina, problemas na forma de amar e se relacionar com as pessoas, e especialmente romanticamente, e muito provavelmente desde que a sua base da sua própria vida já era frágil, já não tinha o apoio de 2 pilares, né? Só tinha de um. Uma profunda falta de senso de segurança em suas vidas. E vocês vão perceber isso. Se vocês não chegaram a essa constatação, vocês que foram criados por pais disfuncionais, vocês vão perceber que a primeira coisa que é quebrada no senso dessa criança é que, assim, não importa se você teve, por exemplo, dependendo da disfuncionalidade ali que aconteceu, você até ficou de boas com isso. Mas a primeira coisa que geralmente vai fazer e vai acontecer com você é que você vai perder um senso de segurança na sua vida. E aí você vai falar, nossa, pra pessoas assim um pouquinho mais, né, que não são muito assim, elas vão falar assim, nossa, mas então você tá falando que precisa do pai e da mãe daquela forma tradicional pra eu me sentir segura, pra eu ter segurança na sua vida. E aí eu vou dissecar isso, tá? Deixa eu dissecar isso. Porque não é uma questão moral. E não é uma questão também de descrédito, de mérito, não tem nada a ver com isso, sabe? Isso tem a ver com a primeira coisa ali que eu citei. Todas as coisas do universo manifestado, elas são feitas a partir de 2 fatores. A união entre o aspecto feminino e o aspecto masculino da vida. Então todas as coisas têm o que? Os seus opostos. Balanço, o yin yang. É o yin yang. Quando você cria um filho, é o yin yang que está acontecendo ali. Então imagina qual é a qualidade desse yin yang que foi formado para fazer este filho. Aí que entra o negócio do karma ancestral que eu queria falar, do karma geracional. Por quê? Você tem que se purificar primeiro. Isso que a gente fala com purificação do sangue. É até meio literal. O que é purificar um sangue? Metaforicamente falando. É você purificar tudo que vem junto com ele. Quando você adquire domínio sobre essa coisa aqui e é capaz de transmutar o seu sangue, purificar o seu sangue, o que você está fazendo? Você está se libertando de todas as amarras que vieram da sua hereditariedade. Então, se você ainda não purificou isso
e você não conseguiu ultrapassar a consciência dos seus progenitores, das coisas que vieram antes, os seus filhos vão ser iguais. E as pessoas e o mundo vai continuar igual para sempre. E isso é o que fala muito daquele provérbio, né? Tipo, para você crescer, você tem que abandonar o pai e a mãe. É isso que está querendo dizer. Abandonar pai e mãe é abandonar pai e mãe dentro de você. Ou seja, abandonar tudo que eles fizeram. Essa é um pouco da ironia e da beleza da vida. É você construir toda uma coisa para gerar esta coisa, para que esta coisa quebre com tudo que você criou. Por isso que muitas pessoas, eu acho que sofrem, sabe? Tipo, quando se tornam pais e tal. Porque, tipo, tem um instinto egoísta dentro delas de, tipo assim, não, cara, é muito aquela coisa da negociação, sabe? Tipo, não, cara, se você me dá amor, me dá afeto, então eu vou te dar de volta. Se você não me dá, então eu não vou dar. Mas aí acontece uma coisa, né, espiritual dentro delas, eu acho, que, tipo, elas descobrem um senso de amor incondicional, tá? E isso vai parecer muito pererê, né? Tipo, nossa, Mika, nada a ver. Tipo, se fosse assim, não existiam pais totalmente. É óbvio, porque eles não se. Eles estão tão densos que eles nem se conectaram com esse lado sutil, nem percebem essa coisa espiritual sutil acontecendo dentro delas. Mas isso acontece, é uma coisa espiritual. Que você encontra um tipo de amor que, assim, é incondicional, sabe, pelo seu filho. E aí, quando você ainda tem um ego muito inflado, esse amor incondicional entra em conflito com o seu amor condicional, né? Então, seu filho, às vezes, faz escolhas que te desagradam, que ele não... Às vezes, até um filho que se vira contra você. Mas você ainda tem aquele espaço do amor incondicional dentro de você. E se você tem um ego muito inflado, você não consegue lidar com isso. Porque você se sente todas as coisas, né? Injustiçado, se sente... sei lá, entende? É triste porque parece um destino fatal, mas quando você começa a compreender as leis universais e como toda a criação só pode vir em perfeita ordem porque ambos os lados femininos e masculinos da sua concepção preencheram seu papel e cooperaram em harmonia, não só no nascimento em si, mas também antes e depois, porque é um relacionamento que foi feito através do amor e de um espírito doador. Até isso acontecer, não acontecer na verdade, esse mundo, a humanidade, todo ser vivo e honestamente até as nossas construções inanimadas, porque elas também são frutos de gerações, vão sofrer as consequências desse desequilíbrio das duas figuras básicas da vida. Apesar de eu concordar que ter, né, toda ajuda, o auxílio de outras fontes e amor em outras formas vai com certeza compensar na nossa criação e reafirmar pelo menos nosso senso de ser amado. Nós não podemos ter tudo perfeito, então isso é o mais importante. Então veja bem, gente, se vocês colocarem isso no nível maior das coisas, infelizmente, não precisa ser infelizmente, mas assim, fatalmente, o destino das pessoas até esse ponto em que a gente não tiver consertado essa relação entre os aspectos feminino e masculino dentro de nós, até os dias em que houver a segregação e a guerra entre os sexos, até o dia em que houver a hierarquia entre os sexos, até o dia em que um deles se fazer ausente e o outro pegar toda a responsabilidade, até o dia que os dois tentarem trocar de lugar nesse sentido de, sabe, compensar pelo outro. Até o dia que isso acontecer, tiver o desequilíbrio de um. Até o dia que isso acontecer, todos os produtos e frutos de nossas criações serão defeituosos. Até esse dia. Até esse dia, todos os filhos serão defeituosos. Espere para isso continuar acontecendo. Quando você perceber isso, eu imagino que as relações familiares vão melhorar muito. E isso também tem que ser levado até antes e depois também do momento que esse filho já tá feito. Se você tá pensando em construir uma família que há uma coisa com uma criatura, um ser vivo, tá? Com outra pessoa, pense quem é esse parceiro. Porque é exatamente isso, amigo. Se você é esse pai ou essa mãe que tá nesse estado espiritual, esse estado de consciência que você não consegue ser a representação divina do que qualquer união neste universo para manifestar deveria ser, que é exatamente este amor constante, esse amor incondicional, esse amor
Até o dia que isso não acontecer. Mas até pior do que isso, tá? Nem que seja instável, mas que nem existe isso. Saiba que o seu filho vai sofrer muito mais do que você. Então, isso também vale, principalmente, tá? Principalmente eu queria fazer esse vídeo, porque eu lembrei de muitos comentários de pessoas que vêm aqui no canal e sempre, às vezes, perguntam isso. Eu vou me unir com a minha chama gêmea? Eu vou me unir com a minha chama gêmea? E eu sempre penso isso, cara. E não precisa nem ser chama gêmea, pode ser um parceiro ali. Cara, nesse ponto que nós estamos, vocês vão perceber que muitas chamas gêmeas vieram, tá? Encarnar nesse tempo. Só que não vieram com o motivo de simplesmente se unir, né? Quer dizer, isso seria o ideal sempre, mas vamos pensar o seguinte, o pior mal do homem também, além do esquecimento, que nem eu falei do último vídeo, é a pressa. É a pressa. Amigo, você tem éons e éons de tempo, você tem toda a eternidade pra se unir com a chama gêmea. Por que a pressa? Por que a pressa? Você não viveu bem, você não viveu legal, assim, tipo, eu poderia ter até uma saudade, mas você não viveu, sabe? Até o dia que você nem sabia que a sua chama gêmea existia, por que você não vai viver mais depois que sabe que ela existe? Porque realmente, tá, tudo bem, as coisas mudam. Só que, você tem éons e éons de eternidade de tempo até você se unir com ela. Então, pra que a pressa, sendo que a gente tá exatamente no momento, e muitos de vocês, chama gêmeas, vocês sabem disso. Vocês vão reconhecer porque vocês vão se identificar. Estão em um momento e estão passando, escolher uma vida em que vocês tinham que curar coisas, transmutar muitas coisas, cumprir a sua própria missão, descobrir finalmente e realmente se reconectar com o seu eu interior. E você já quer tudo que vem como consequência disso pra ontem. Você não conseguiu nem resolver direito as coisas que você tem que resolver sobre si mesmo. E você já quer outra pessoa pra... Entende? Se você fizer isso, vai ser como qualquer outro relacionamento mediano pra inferior, em que os relacionamentos e muitos casamentos durante toda e perante toda a humanidade foi assim, que os casamentos não servem pra duas pessoas estarem ali construindo coisas juntas. Servem exatamente pra um ficar tentando consertar o outro. E aí o que se cria a partir disso? É uma bomba atômica. É uma bomba atômica. Então, se vocês sabem que toda a condição de chamar gêmeos é exatamente esse potencial de bomba atômica que pode acontecer, porque o nível de amor ou de reconhecimento é muito grande, ou não reconhecimento, né? É muito grande entre chamas gêmeas. Você tenta se unir com uma chama gêmea no ego com outra chama gêmea no ego, acentua-se no potencial de criação, acentua-se o potencial contrário, de destruição. Se é assim com chama gêmeas, isso também acontece com qualquer outro parceiro, vamos dizer assim, comum na sua vida, que você escolher pra estar ao seu lado. Então é isso, gente. Espero que vocês se ajudem com isso. Quem quiser contrariar, vocês podem contrariar. Quem não se sentiu contemplado, me desculpa, tá? Mas, enfim, fiquem-se à vontade aí pra dizer o que vocês quiserem dizer. Então é isso, beijos e até a próxima.